Põe isso no ar. Bem-vindo de novo, e desta vez à segunda parte do Think Tank desta semana. Meus amigos, temos aqui o Miguel Matos, que diz assim: essa análise sobre as eleições alemãs foi muito confusa. Quem realmente elegeu os deputados do Partido Nacionalista foi a Alemanha de Leste. Mas olha que isso coincide com o que o Joaquim estava a dizer. A maioria dos refugiados não está nessa zona. E não pode ser comparado com os anos 30, onde a Alemanha estava mergulhada numa enorme crise económica e financeira com uma inflação monstruosa. Comentário. Sim, mas o primeiro comentário, a comparação com os anos 30, é uma comparação para perceber a identidade e a cultura alemã, que resolveu o problema também de forma democrática. Sim. E, portanto, resolveu de forma democrática, mas deu o poder a alguém que veio dizer que havia um inimigo. O problema que nós podemos estar a assistir na Alemanha é que está-se a descobrir qual é o inimigo que está a aparecer em relação aos alemães. E o inimigo apareceu via aquelas votações que ninguém estava à espera. E a criação destes eleitorados, o que nos deveria levar a pensar é porque é que a Europa está a criar estes eleitorados. Porque a Europa tornou-se pouco razoável politicamente. Ou seja... Mas, Jorge, porquê? Porque está a integrar milhões de pessoas que vêm de fora e que têm uma cultura completamente diferente. Não, porque a Europa viveu anos e anos de prosperidade. Sim. E de repente vê-se confrontada com uma imigração, ou seja, o sonho europeu é real para os imigrantes. Os imigrantes procuram vir para a Europa e a Europa não se preparou para isso. Portanto, ao não se preparar para isso e não preparar, e aí o Joaquim refere bem, a classe política tem que fazer política. A política é de integração, quer dizer, a partir do momento em que nós tornamos a ser um Eldorado, nós temos que perceber como é que vamos resolver o problema. Portugal também teve exatamente o mesmo problema quando foi a descolonização. E teve que montar um programa para receber os ditos retornados. E, portanto, fê-lo porque era a maneira de resolver o problema na sociedade. E, portanto, essa integração teve que ser feita. Aliás, e com grande sucesso. Portanto, nós estamos a sentir que a política está descentrada dos problemas. Quer dizer, os políticos estão fora dos problemas. Joaquim. Uma das maneiras de vermos este paradoxo da Europa no presente é que os prussianos eram designados por Junkers, que eram os grandes proprietários. E nós temos hoje, à frente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker. A diferença não é apenas de pronúncia, são os extremos. Isto é, o Juncker remete-nos para a Europa em construção, o Junkers remete-nos para a Prússia em renascimento. Ora, bom, são estes contrastes que só podem ser resolvidos politicamente. Não é o Sr. Schäuble, nem a estratégia financeira que permite responder a isto. O problema com os europeus dos Estados Nacionais, que são as circunscrições em que os eleitores se pronunciam, é que ainda não temos eleitorados europeus. E não temos eleitorados europeus porque não há homogeneidade, nem cultural, nem linguística, nem política entre os diversos Estados. Então o que é preciso? Como é que se passa desta fragmentação caótica para uma linha de orientação política? Há um filósofo alemão, o Habermas, que defende o tema do constitucionalismo patriótico. Sim. O patriotismo na Europa é o patriotismo dos tratados. É pelos tratados e pela Constituição. Como na América, a Constituição americana e os pais fundadores eram os fatores de integração de uma base eleitoral fragmentada e sem homogeneidade. Mas tinha uma outra diferença, Joaquim, é que as culturas eram mais próximas do que aquelas que existem neste momento na Europa, não é? Porque na Europa são Estados-nação. Para os indianos e para os escravos na América, essa coisa da cultura próxima era um bocado distante. Mas era uma minoria, Joaquim. Enquanto que na Europa a diferença entre o português e o alemão
É muito menor do que na América a diferença entre o índio das reservas e o branco de Massachusetts. Ora bom, portanto, há de ser mais fácil na Europa. Mas, sobretudo, vai ser mais fácil na Europa por uma outra razão. É que a escala dos Estados nacionais europeus não lhes permite responder nem aos seus problemas internos, nem aos problemas externos. Aliás, só se resolve através da escala. E por isso... E a escala é a Europa. Não é só a Europa, é a plataforma europeia, os tratados europeus, as políticas comuns europeias. Não há maneira de resolver a imigração se não houver uma política de imigração comum a toda a Europa. Porque é isso que cria... Mas é possível ter uma política de imigração comum na Europa? Se não for possível, somos completamente É fragmentados. que a gente olha para a Grécia, olha ali para a Itália, e depois olha para o resto, olha para a Finlândia e diz assim, o que é aqui de comum? Não precisam, todos esses países precisam de uma legislação de imigração comum que crie um efeito dissuasor. Isto é, que defina para os de fora, para os imigrantes, em que condições é que podem entrar. Mas essa definição é de uma fonte institucional que tem poder para aplicar essas regras. Durante algum tempo eu acreditei nisto que o Joaquim está a dizer, mas depois a realidade encarregou-se de mostrar que eu tinha mudado de opinião. E porquê? Repara, este fator dissuasor, como é que vai funcionar? Se tu tiveres barcos a chegar no Mediterrâneo, que continuam a chegar e pessoas a afogar ali, o que é que vai acontecer? Ou seja, aqui o problema não está na Europa, está na origem. O problema não são as pessoas que entram, o problema é para onde é que se expulsam essas pessoas. E a força para expulsar é que não existe na Europa. Pois. Não, mas existe se tiver uma lei de imigração que os europeus são obrigados a aplicar. Mas o Joaquim está, no fundo, a federalizar a defesa da Europa. Sim. Relativamente à imigração. É verdade. Mas provavelmente o que a Europa terá que fazer é voltar a investir, eu diria, nos países que geram imigrantes. Porque quando a Europa deixa de fazer os investimentos para que esses países cresçam, quando houver uma política externa de mudança desses países a sério e não os abandonar, enfim, aos acontecimentos, provavelmente teríamos uma imigração diferente. O incentivo para sair é menor, não é? O incentivo para sair é menor. Portanto, a Europa não gastou na defesa, não gastou no investimento externo e depois o reflexo foi com todo, enfim, como é normal, as pessoas hoje olham para a Europa como uma região fantástica para viver. Por muitas dificuldades tenha melhor do que aquilo que eles têm. É melhor do que aquilo que eles têm, que aliás que era o que se passava relativamente ao leste. Quer dizer, o muro, no que eu saiba, nunca ninguém saltou do muro do oeste para leste, foi sempre ao contrário. Joaquim, uma pergunta aqui, aliás, Diogo Veranda diz assim, a saída de Schäuble terá problemas a Portugal pelo facto de ter sido sempre este senhor a alertar-nos para os perigos e riscos que principalmente o governo da Geringonça estava para cometer quando assumiu funções. Camilo, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que pode ajudar. Mas afinal, estas eleições tornaram o problema europeu, não é já um problema económico, nem um problema financeiro, mas pode ter passado a ser um problema de natureza política seríssima. Mas porquê? Porque como os políticos neste momento estão a enfrentar eleitorados fragmentados sobre matérias em que teria que haver consenso, começam a ter que olhar para os seus eleitorados. Ora, cada vez que os alemães, que a política alemã se concentrar na Alemanha, descentra-se da Europa. E, portanto, a pergunta é, mas então quem é que vai fazer o movimento de unir a Europa? Portanto, vamos lá ver, este fechar-se que os países estão a ter, e que de alguma forma, não, isto não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver tudo connosco. Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. E por isso, há uns meses... espera, só aqui um ponto. Por isso é que todas as eleições hoje são europeias. Em qualquer sítio onde elas se realizam, são análises clínicas do eleitorado europeu. Sim, europeu. É verdade. Bom, mas deixa-me fazer uma pergunta sobre isso. O Sr. Schäuble vai embora, então perdemos o polícia de serviço. Não, vai ser... É essa a pergunta do Diogo. Vai ser muito pior. Há serviço sem polícia. Isto é, são os constrangimentos dos mercados
Joaquim, que eu gostava muito de finalmente... acreditar nisso, mas olha, eu vou-lhe dizer, o Vítor Gaspar uma vez disse-me isso, eu apostei com ele que isto não ia acontecer e vou apostar consigo, sabe porquê? Olhe para o que está a acontecer. Nós estamos a fazer reversões de políticas, reformas estruturais. Nós estamos a tomar decisões... Está a propor nacionalizar. Sim, nós estamos a aumentar despesa estrutural, a criar despesa estrutural com receita conjuntural. E as agências de rating tiram-nos do lixo. Diga-me lá uma coisa, onde é que está a racionalidade dos mercados aqui? Continuo a dizer que são as forças do mercado que nos vão impor o reconhecimento real. Quando nós caímos noutra bancarrota? O Camilo ainda está... Mas não temos ninguém para nos salvar. É que a diferença é esta, é que o polícia sai, mas o serviço do polícia continua. Mas isso é que me preocupa, é que eu acho que depois, numa próxima bancarrota, nós não sei se teremos o apoio que tivemos na altura. Não temos, com certeza. E isso é que é o meu receio como cidadão. Não há ninguém para nos dar esse apoio. Mas o Camilo está a raciocinar em termos do passado. Porque esse assunto já está resolvido. Está? Então. Está resolvido. Eu gostava de ter esse otimismo. Pronto, o assunto está resolvido porque em Portugal a geringonça tornou-se uma coligação com a ortodoxia financeira. Mas agora que estamos em crescimento económico. Não, mas certo, mas fê-lo. E portanto já está resolvido esse problema. O que não consegue resolver é o problema central, porque tem em si, ela encerra em si um conjunto de contradições, como a coligação na Alemanha e Jamaica. Qual é a contradição? A contradição é que, ao mesmo tempo em que introduz a ortodoxia financeira, não quer e volta atrás e diz que tem que nacionalizar. Ou seja, isto é totalmente contraditório em relação a um país que precisa de atrair capitais, precisa de crescer, não faz sentido nenhum. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é assim, então o que é que nós temos a fazer? Bom, nós temos a responder aos alemães e às agências de rating, é verdade. Tivemos a responder aos mercados, é verdade. E fizemos-lo. Mas agora falta fazer a outra parte. E a outra parte encerra em si uma contradição seríssima. E não é por acaso que a mudança na Alemanha pode ter um impacto brutal em toda a Europa, porque passou a ser uma contradição de natureza política. Não é o SPD e a CDU que se juntavam e divergiam em pequenas coisas. Sim. Há divergências sérias, grandes e que só se podem resolver politicamente. Mesmo entre a CDU, o CSU e os liberais. Há uma diferença muito grande. Claro, em matérias fundamentais. Ó Joaquim, é por causa desta urgência em mudar as outras coisas que nós tivemos o Presidente da República esta semana outra vez a chamar a atenção para a necessidade de acordos de regime? Bom, o Presidente da República teve pouca sorte no calendário. Tomou posse na pior altura possível. E ainda por cima tem consciência disso, porque não deixa de analisar o que está a passar e sabe que tem pouca sorte. Porque, por exemplo, comparando com o Jorge Sampaio teve um paraíso à frente dele. Não interessa o que é que fez no paraíso, mas teve tudo calma. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa vai enfrentar em pleno estes problemas. E o que é que são estes problemas? Nós chamamos de geringonça, e eu prefiro chamar-lhe caranguejola, porque o corpo vai para um lado, mas a cabeça aponta para o outro. Ou seja, são de esquerda, mas fazem política de direita. Não tem importância nenhuma. Qual é o nome? É indiferente. O que conta é que a base do poder é incongruente. Tem partes que não jogam umas com as outras. Sim. Ora, como o eleitorado já está fragmentado, o próprio eleitorado tornou-se incongruente. Quando se quer perguntar qual é a vontade popular na Alemanha, não podemos responder. Há pouco alguém dizia, não, mas é que a alternativa para a Alemanha teve votos. Não, teve votos de todo lado. O eleitorado mexeu todo em todos os partidos. Ora, é essa fluidez que revela a incongruência na própria vontade do eleitorado. E é isto que é o sintoma da doença. Para resolver esta doença é preciso direção política. Sem direção política, ou com uma direção política conflituante, porque já há elementos do FDP, dos liberais, que defendem que deve ser um governo minoritário, para deixarem
a CDU Que é para esfregar fritada enlumbrando. na sua própria gordura, não é? Bom, ora, é isso que nos obriga a perguntar, como também já se perguntou em Portugal, o que é melhor para responder a este tipo de problemas? É uma aliança ao centro ou é extremos que se neutralizam uns aos outros? Bom, quem estava ao centro já saiu, disse que já não continua, portanto... A resposta dos extremos que se neutralizam uns aos outros é que só aumenta a fragmentação. Pois. E, portanto, só piora. Voltamos à Europa. Passar para o nível superior e, do nível superior, definir as políticas estruturantes para todo este espaço, viu-se com o efeito do Banco Central Europeu. Sim. Não foi o Ministro das Finanças. Mas o plano não é o mesmo, porque o BCE é uma instituição e não depende de votos. Agora, veja este cenário. No início deste ano, a gente dizia que a França se podia afundar, até com o receio da senhora Le Pen ser eleita. A senhora Le Pen não foi eleita. E apareceu o Sr. Macron. Ganhou as presidenciais. Não foi eleita porque... Está bem. Ganhou as presidenciais e ganhou as legislativas. A Alemanha, ao contrário, pensava-se que a senhora Merkel ia ter uma grande vitória, de repente ela tem este resultado que a apoucou. Neste momento nós temos a França, que parece que é o farol europeu ao contrário da Alemanha. Não, mas temos a Inglaterra, que é os faróis de retaguarda. A Inglaterra, que tem aqueles faróis de travões, está a mostrar e conduzem que tem que carregar no travão porque não sabe para onde vai. Mas deixe-me... O tema que pode estar a acontecer é que nós vamos ter, se pararmos e observarmos estes movimentos todos, o Brexit, o que está a passar em Espanha, a Itália, França, a Alemanha, Portugal, nós sentimos que há uma conflitualidade que não gera uma tensão que noutros tempos poderia dar em guerra, porque é uma conflitualidade de uma sociedade que está envelhecida, que tem instituições democráticas, que quer resolver tudo através da democracia, e a democracia, em vez de estar a resolver direções políticas, está cada vez mais a fragmentar a sociedade. Portanto, significa que há um vazio, se quisermos, de uma instituição que possa vir a gerar o consenso. Porquê torna-se perigoso a Alemanha fragmentar-se? Porque nós realmente tínhamos uma direção política alemã. Pois. E, portanto, essa fragmentação para nós pode ser um problema, porque a Alemanha se descentra do problema europeu. E, portanto, isto cria um problema adicional a cada país individualmente. Se nós olharmos para o que se está a passar em Portugal, a pergunta é: qual é a agenda política de um governo do centro, de centro-direita ou centro-esquerda, perante os acontecimentos que nós estamos a assistir no mundo inteiro? Eu não conheço. Foi uma das razões que defendi que estas matérias iam ser batidas aqui hoje. Nós estamos a ver os partidos políticos completamente aliados desta questão. Não, é que nós não conhecemos, mas eles também não. Não. Pois eu sei, mas isso é que é preocupante, Joaquim. Não, mas isso é que nos coloca próximo da solução, porque os que não estavam a ver o que está a acontecer é que nunca descobririam o que é que era preciso fazer. Mas gera uma situação que é uma situação frustrante, que é uma situação de impasse. Porque perante a ausência de instituições que possam gerar a direção política, Sim. O que as sociedades estão a fazer é entrar num impasse coletivo. Certo. O impasse coletivo qual é? Vai os 100 minutos do Sr. Macron a dizer vamos fazer reformas, e os outros dizem, em vez de falares, Pois. porque é que não fazes reformas? E, portanto, nós estamos a assistir a ninguém consegue fazer reformas. Porque a situação é mesmo de impasse coletivo. Portanto, a verdade é que o Sr. Macron, no verão, lá conseguiu começar a empurrar umas reformas no mercado laboral e a coisa até parece não estar a correr mal, porque de 3 sindicatos, 2 aceitaram as alterações. Ou seja, alguma coisa parece estar a mudar. É a força das coisas. É verdade. Isto Da é, realidade. perante a falta de direção política, Sim. a sociedade vai criar pontos de concentração Sim. que sirvam de orientadores. Bem, chegámos ao fim do tempo de hoje. Quero agradecer de estar desse lado. Quero pedir também, se tiver mais questões para colocar ou comentários para fazer, pode continuar a fazê-lo durante a semana. Nós iremos, qualquer um de nós, voltaremos aqui para estar a comentar isto, mas
não gostava de terminar o programa sem alertar para uma coisa. A Europa mudou. Ao contrário do que você não vê na campanha eleitoral, ao contrário do que você não vê qualquer político português falar nisso, a Europa mudou. E o cenário agora é mais difícil, é mais complicado para nós do que era. E não é apenas por causa da saída do Sr. Schäuble, é porque o xadrez todo se alterou. E a Alemanha tem mais tendência para se centrar neste momento sobre si própria do que sobre a Europa. Mas e sobre isso... quando se diz que a Europa mudou, tem que se dizer, e nós também mudamos. Não, claro. E, portanto, é sobre isso que nós temos que meditar e é sobre isso que nós temos que pressionar o poder político para tratar, para discutir, porque já não podemos adiar a solução de alguns problemas. Quero agradecer de novo ter estado desse lado. Quero-lhe pedir para partilhar este think tank, as duas metades, que é a melhor forma de divulgarmos esta informação nas redes sociais. Olha, como eu lhe disse, esta tarde vou voltar no fim de semana com Deals on Wheels e o comentário matinal regressará na segunda de manhã. Muito obrigado e até segunda-feira.